Boa tarde, turminha, tudo bem? Mais uma semana, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira. Vamos continuar os nossos estudos agora sobre a nossa rua, tá? E na atividade de número 1, vocês têm um texto para vocês lerem, chamado A Rua de Pedro. Então, prestem bastante atenção e depois vocês façam a leitura individualmente também. A Rua de Pedro, no passado, era calma, com poucos automóveis circulando. Com o passar do tempo, houve o aumento do número de moradias e lojas de comércio, transformando a rua calma em uma rua movimentada. A rua ganhou asfalto e uma praça foi construída. As ruas vão se modificando conforme vão sendo ocupadas. As pessoas precisam ter próximo de suas casas comércio, escola, hospital, transporte e outras coisas que irão facilitar as suas vidas. Todas essas necessidades vão transformando os lugares. Atualmente, existem poucas ruas calmas e arborizadas nas grandes cidades. Então, era um texto bem curtinho, falando dessas mudanças da Rua de Pedro. Como é a Rua de Pedro hoje? Vocês viram que no texto está falando no passado ela era calma. Então, nos dias de hoje, a Rua do Pedro já não é tão calma. Circulam nela mais automóveis, mais números de casas, de lojas. Então, transformou a rua calma do Pedro em uma rua movimentada. E isso é bastante comum, não é mesmo? É difícil uma rua se tornar mais calma do que movimentada. Por quê? Ocorre o aumento de número de casas, as pessoas circulam mais, há mais circulação de carros, de motos. Então, pessoal, com o aumento das cidades, ocorre também o aumento de movimentação nas ruas e o número de comércios também. Por quê? Perto da nossa casa, a gente precisa ter comodidade, não é mesmo? Geralmente tem o quê? Lojas que nós precisamos, escola, hospital, transporte, né? Outras coisas, supermercado, farmácias, que faz parte do comércio, né? Que é uma necessidade nossa. Então, geralmente próximo da nossa casa, sempre haverá um ponto de comércio, de escola, de hospital, de farmácia, porque são necessidades e as necessidades vão transformando os lugares, certo? Vocês já ouviram falar, os pais, os avós de vocês, Nova Prata já foi diferente, Nova Prata era diferente. Com certeza, Nova Prata é uma cidade muito hospitaleira, com empregos, né? Então, as pessoas procuram essa cidade e conforme vão procurando, se mudando de um lugar para outro, a cidade vai também crescendo e se modificando. No número 2, vocês têm uma análise do texto que vocês leram. Então, vocês vão ler as perguntas e desta vez vão apenas assinalar a resposta correta, tá? Na letra A Rua de Pedro no passado era movimentada, barulhenta ou calma? Vão apenas assinalar a resposta correta. Nos dias de hoje, a Rua de Pedro está. Então, como está a Rua de Pedro hoje? Calma, movimentada ou arborizada? O que é arborizada, pessoal? A grande presença de árvores, tá? Na letra C, a Rua de Pedro atualmente é asfaltada, de paralelepípedo ou de terra? Então, voltem para o texto e reparem nas dicas dadas, tá bom? A sua rua é parecida com a Rua de Pedro? Justifique a sua resposta. Então, aqui vocês vão assinalar se é parecida, então sim, e se não é parecida,
não e vocês vão justificar o porquê do sim ou o porquê do não, ok? E por último dessa atividade, vocês têm a letra E. As ruas vão se modificando, porque a cidade fica mais bonita para atender às necessidades das pessoas ou para prejudicar a vida de todos? Na número 2, vocês vão conhecer algumas ruas e avenidas famosas e importantes espalhadas pelo mundo. Vocês vão abrir o livro de geografia de vocês na página 82 e 83, vão observar, vão fazer a leitura e realizar uma pequena atividade junto com os familiares de vocês. Então, vamos ver na página 82 de vocês, ó, a página 82 é esta aqui, Ruas pelo Mundo. Então, vamos fazer a leitura. Vamos conhecer algumas ruas e avenidas famosas e importantes no mundo. Então, a primeira rua que aparece aqui, ó, é a Rua Caminito, em Buenos Aires, na Argentina, e foi tirada no ano de 2015. Então, o nome da rua vem de um tango famoso. O que é um tango? É uma dança. O Caminito é uma rua de casas coloridas, transformada por um grupo de artistas em um museu a céu aberto. Então, é uma rua famosa, olha como as casas são diferentes, são coloridas e olha como é a movimentação. Por ser um local famoso, né? Tem bastante movimentação de turistas. E a segunda é a Via Dolorosa em Jerusalém, em Israel, e uma foto tirada em 2014. É um estreito caminho que percorre a cidade murada de Jerusalém. Todos os dias, a via recebe muitas pessoas que querem visitar o caminho que, segundo a tradição cristã, foi percorrida por Jesus. Também é uma rua bastante famosa, conhecida. Aqui, ó, a movimentação ela é diferente porque o espaço também é diferente. Geralmente quem procura essa rua aqui, a rua de lá em Jerusalém, que é a Via Dolorosa, são pessoas com fé cristãs. Então, geralmente, né, é um lugar sagrado. Em lugares sagrados as pessoas não se dispersam assim tanto como na primeira imagem, né? Então, aqui vocês têm o seguinte: com o professor e os colegas, escolha uma rua ou avenida importante no seu município e desenhe-a. Escreva uma frase explicando onde a rua está localizada. Como nós não estamos juntos, né, pessoal, vocês não têm os colegas para trocar essa ideia, vocês vão fazer essa atividade com os pais de vocês, ou alguém que está acompanhando vocês, realizando as atividades junto com vocês. Então, vocês vão escolher uma rua ou uma avenida que é considerada importante para vocês aqui no município de Nova Prata. Vão desenhar da maneira que conseguirem e depois escreverem uma frase explicando onde a rua está localizada. Então, nesse espaço aqui, vocês vão escrever a frase e na página seguinte, que é esta aqui, vocês têm o espaço para realizar o desenho, tá bom? Depois disso, nós vamos para a página 82 do livro de vocês, continuando apresentando algumas ruas e avenidas. Então, nós temos uma rua em Londres, na Inglaterra, tirada no ano de 2010. Então, essa rua ela é conhecida por ser um cenário da capa de um dos álbuns do grupo The Beatles. A foto que estampa o álbum é copiada por muitos turistas todos os dias. Então, a característica dessa rua, e principalmente atravessar esta rua, né, repetindo, pessoal, os Beatles, né, que não é da época de vocês, mas vocês devem conhecer, tá? E aqui nós temos uma rua em Xangai, na China, uma foto tirada do ano de 2016. A prof talvez não vai saber falar Nanjing,
é uma das ruas comerciais mais movimentadas do mundo. Nela é possível encontrar pequenos restaurantes e muitas lojas que vendem produtos diversos. A China é caracterizada pelo seu comércio, pela sua produção de diferentes produtos, né? E nessa rua, então, ela é famosa pelo grande número de comércios e também pequenos restaurantes e lojas que vendem diferentes produtos, ok? Muito bem, depois disso, vamos voltar. Nós temos o seguinte, como vimos, número 3, como vimos, as ruas, com o passar do tempo, estão sofrendo diversas modificações, assim como a Rua de Pedro, que nós lemos o texto. Mas, será que todas essas modificações são favoráveis para a natureza? Leia atentamente o poema de Carlos Drummond de Andrade, na página 84 do livro de Geografia, e realize as atividades 1 e 2 que complementam o nosso estudo. Então, voltamos para o nosso livro na página 84 e encontramos o texto A Rua Diferente de Carlos Drummond de Andrade. Então, a rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Então, olha só, as mudanças, né, pessoal? Lembram que a prof disse, e que estava no texto que nós lemos, que os locais arborizados estão cada vez mais difíceis de serem encontrados. Ou seja, os espaços com árvores estão cada vez mais difíceis nas cidades grandes. Então, com as modificações, com a construção de prédios, de asfalto, de calçamento, o que for, vai modificando também a natureza. E nem sempre isso é positivo, não é mesmo? Porque quanto mais casas, mais ruas, mais asfaltos, mais carros, mais pessoas, também mais poluição. Então, isso não é favorável para a nossa vida, para o nosso planeta. Tem as suas partes negativas, né? Então, vocês tem duas perguntinhas aqui. Número 1. Destaque no texto o que estão fazendo na rua do poeta. E número 2. De acordo com o poema, a vizinhança está gostando das mudanças que estão ocorrendo na rua? Então, leiam novamente, é bem curtinho o poema. Reparem quais são as mudanças e também olhem aqui a expressão das pessoas que moram nestas casas, né? Uma expressão de quê? De felicidade, de espanto, de tristeza. Então, respondam a questão número 1 e a questão número 2. Depois disso, vamos voltar e vamos ver a número 4. O que nós temos aqui? Número 4. Não podemos deixar de citar outra mudança nas ruas, as calçadas. Você já reparou que em nossa cidade ainda há diferentes tipos de calçadas? Mas observe a foto abaixo e cite o que há de diferente nela. Foto não é da cidade de Nova Prata. Então, olha só, pessoal. Observem essa calçada. Vocês já viram alguma calçada desse tipo aqui? Principalmente esse tracejado aqui, ó. Essa já tem na cidade de Nova Prata. Então, você sabe por que até mesmo as calçadas foram modificadas? Há leis determinando meios que facilitem a locomoção de pessoas com deficiência nas ruas. Na calçada acima, por exemplo, se torna mais fácil um deficiente visual se locomover sozinho de um lugar para o outro. Então, pessoal, um deficiente visual, uma pessoa cega, com o uso da sua bengala, ele consegue se locomover de um lugar para o outro,
A prof conhece pessoas com deficiência visual que não enxergam praticamente nada ou 0% de visão, que conseguem se deslocar de um lugar para o outro, até mesmo utilizar transporte público, utilizar o ônibus em grandes cidades. Claro que ele já conhece, que é uma rotina dele, mas ele consegue fazer esse percurso utilizando até o ônibus e ele se locomove graças a essas calçadas que já estão adaptadas às pessoas com deficiências, tá? Além da deficiência visual, por exemplo, nós temos a deficiência locomotora, seja ela por pessoas cadeirantes ou outros tipos de deficiência, também estão sendo adaptadas, tá? Repararam que essa calçada, ela é bem larga, diferente de muitas calçadas que nós ainda encontramos por aqui, né? Ela é bem larga e aqui nessa imagem não dá para reparar, mas na próxima lá no livro eu vou mostrar para vocês que tem lugares que é possível que o cadeirante, por exemplo, consiga descer da calçada, se ele for, por exemplo, pegar um ônibus, não é um degrau alto, né? A mesma coisa acontece com o deficiente visual, com a sua bengala, não é uma calçada alta, porque ele tem o perigo de cair. Então, as calçadas também vão sendo modificadas conforme o tempo para dar acessibilidade a essas pessoas que têm diferentes tipos de deficiência. E aí vocês têm que abrir o livro de vocês de ciências na página 68, que é esta página aqui, ó, uma questão de direito. Na sua cidade, as pessoas com deficiência física têm facilidade de se locomover? Então, é um pequeno textinho, ó. Os seres humanos podem apresentar deficiências físicas ou mentais. Pessoas com deficiência devem ser respeitadas e ter seus direitos garantidos. Hoje em dia, há maior preocupação com o bem-estar de pessoas com deficiência. Em algumas cidades, existem adaptações que garantem melhor acesso a meios de transporte. Essas adaptações permitem entrar e sair de veículos, como ônibus, com mais facilidade. Outro recurso são as calçadas rebaixadas, que também proporcionam maior independência, permitindo deslocamentos sem ajuda. Entretanto, é preciso intensificar essas melhorias em bairros da periferia dos grandes centros urbanos e em cidades menores no interior do país. Olha aqui, ó, como a prof havia falado para vocês. A moça, ela já está descendo na calçada. Ó, além de ter essa rampa no próprio ônibus, um ônibus adaptado, a calçada também ela é rebaixada, o que permite que a moça desça e já pare aqui na calçada para continuar seu trajeto. Então, transporte público adaptado para as pessoas com deficiência física. E por outro lado, aqui nós temos uma pessoa com deficiência visual que atravessa a faixa de segurança orientada por seu cão-guia. Aqui diferente, né? Ela não está usando uma bengala, mas sim o seu amigo cão, que ele é treinado, né, pessoal, para guiar essas pessoas com deficiência visual. E percebam que é uma rua grande, uma rua movimentada, e essa mulher consegue se locomover de um lugar a outro graças à acessibilidade. Ok? Voltando então, além disso, responda a atividade da página 69 do mesmo livro, ou seja, do livro de ciências. Na rua em que você mora, existe algum tipo de adaptação para pessoas com deficiência? Então, na página 69, vamos ver esta atividade, tá, pessoal? Você já observou se na cidade, bairro ou rua em que você mora existem algum tipo de adaptação para pessoas com deficiência? Em caso afirmativo, conte para seus colegas e professor. Se não, sabe se existe, procure se informar. Então, aqui, em vez dessa nossa troca de conversa que seria na sala de aula, nós vamos escrever. Então, vocês vão escrever se existe ou não e quais são, se existe. E se vocês não sabem, vamos fazer uma pesquisa breve, pode ser
com o Google, o auxílio do Google, ou pedir para a mãe, o pai, o responsável pela ajuda na atividade de vocês, tá? Voltando, nós temos a última atividade do nosso dia de hoje, que é um arme e resolva os cálculos, depois pinte a resposta correta. Então, vocês têm aqui, ó, 157 mais 138. Vocês vão armar o cálculo, vão resolver, ver qual é a resposta correta e vocês vão pintar se a resposta correta é na letra A, 285, na letra B, 295 ou na letra C, 385, certo? Mesma coisa vocês vão fazer com 173 mais 141, 393 menos 292, 269 menos 47 e, por último, 338 menos 215. Armar, resolver os cálculos e pintar a resposta correta. Certo, meus amores? Essas eram as atividades de hoje, segunda-feira, dia 15. Vocês são muito especiais e moram no meu coração. Um beijinho e boas atividades!